Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está contente de estar nessa tarde aqui, pode ser um amém bem alto? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de retornar a essa igreja e de estar aqui com vocês e falar sobre educação infantil, né? É algo que, assim, quase que minha vida inteira, vocês já devem ver pelo meu caderninho branco, eu não sou nem mais a tia, eu sou a avó agora. A avó do departamento infantil. São muitos anos, né, tanto no meu trabalho secular, também como na igreja, né, e outras funções também. Mas é sempre uma alegria, é sempre um privilégio. Eu vou dizer, eu não gosto da distância toda entre professor e aluno. Mas, como eu estava dizendo, é um prazer ter cada uma de vocês aqui. Amém? Hoje, o nosso momento, a nossa reflexão vai ser talvez um pouquinho diferente daquilo que você esperava, né? Do que a gente espera quando se trata de educação infantil. E eu estava fazendo uma pesquisa e sobre educação, justamente educação infantil, principalmente educação infantil cristã. E quando a gente fala em educação infantil, né, ministério infantil, na igreja, em geral, não importa a denominação, tá? O que a gente vê, o que a gente encontra, é sempre alguma professora, é sempre alguém ensinando a fazer algum recurso visual. É fazer alguma coisa, é recortar, pintar, colar alguma atividade. Alguém aqui discorda disso? Não é? Geralmente a gente vê, eu estava pesquisando, você vê ensinando a fazer um visual. Como você conta a história da parábola da casa na rocha, da casa na areia. Geralmente a gente vê muito isso. Como fazer? O fazer. Mas, em geral, a gente não vê muito sobre o que é a educação infantil. O que é, o que nós precisamos. Quem é essa criança de hoje, essa geração agora, essa geração alfa, não é isso? Quem é essa criança que nós estamos ensinando? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que é diferente do meu tempo e do tempo de muitas irmãs aqui. Então, em geral, irmãs, a gente não vê uma reflexão a respeito de algumas questões que podem não parecer, mas são fundamentais na educação infantil. Que é indispensável que a gente venha refletir, que a gente venha pensar a respeito disso, se queremos uma educação infantil que seja relevante, transformadora, que faça diferença na vida dos nossos alunos. Então, como eu disse, vai ser um pouquinho diferente, talvez, do que você esteja acostumado. Mas eu espero que você goste, amém? Eu convido cada uma de vocês a vir conosco e juntas nós vamos pensar algumas questões. Mas antes de tudo, eu convido você, mesmo sentada, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, amém? Nós dependemos dele, amém? Sem o Senhor, nada podemos fazer. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado,
Mas se o Senhor não estiver conosco, em vão é o nosso trabalho. Então, ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pelo teu chamado, pelo ministério, Pai, o ministério de ensino e o ministério junto às crianças. Pai, eu te louvo pela vida de cada professora, professor também que tem aqui. Senhor, muito obrigada. Fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. E que, Senhor, não saia da minha boca, dos meus lábios. Senhor, não permita que saia nada que não seja do Senhor, da tua parte, para nossa edificação, exortação e o nosso consolo. Amém? Agora eu vou convidar você. Você vai ficar de pé um minutinho. Você vai olhar aí para a irmã que está à sua direita, a irmã que está à sua esquerda. Qual é a cor dos olhos dela? E dá um sorrisão bem... Dá um sorriso para ela. Mesmo que esteja faltando algum dente. Dá um sorrisão para ela. Amém? Agora, ó, você vai abraçar da direita e da esquerda e vai dizer assim: como é bom ter a sua presença aqui. Como é bom ter a sua presença. Amém? Você é a esquerda. Você pode se sentar. Jorge, pode passar. Bem, eu gostaria de começar então, queridas, um texto bíblico lá de Mateus 19, que diz assim: Jesus disse: deixem o quê? As crianças chegarem até mim e não o quê? Não as impeçam, porque o reino do céu pertence a quem é como elas. Na versão da Bíblia completa judaica, eu estou usando, que eu acho esse texto melhor nessa versão. Então, a primeira coisa que Jesus mostra para a gente ali: deixem as crianças chegarem até mim. A primeira coisa que a gente percebe é que as crianças, elas precisam serem o quê? Conduzidas a Cristo. Amém? Elas precisam ser conduzidas, elas precisam ser levadas a Cristo. Para quê? Para que o conheçam. Porque cada criança, a fé dela, de certa forma, é a fé de quem? É a fé dos seus pais. Né? Se o pai daquela criança, ele... tem vamos dizer, que ele siga o judaísmo. O judeu, a fé daquela criança vai seguir os padrões do quê? Do judaísmo. Né? Se o pai, a mãe, tem Jesus como Salvador, é um crente, né? Independente da denominação dele, aquela criança vai ser conduzida a quem? A Jesus. Ela vai desenvolver no seu coração a fé, o quê? A fé cristã. Então, de certa forma, a criança, ela não tem, vamos dizer assim, entre aspas, autonomia para escolher, vamos dizer, a sua fé. Sim ou não? Sim. A princípio, ela segue a fé dos pais. Mas Jesus está dizendo aqui: deixem que as crianças venham, conduzam as crianças o quê? A mim. Para que a fé daquela criança não seja a fé dos seus pais.
criança em Jesus seja o quê? Uma escolha dela. Seja uma decisão dela. E eu costumo sempre dizer, tem um livro meu que eu coloquei bem isso, que a fé cristã, ela não é herdada. Nós não herdamos a fé, herdamos? Não. Já vem no teu DNA? Não vem, nós não herdamos. A fé, ela é o quê? A fé, ela é o quê? Desenvolvida. A fé cristã, ela é o quê? É ensinada. Então as crianças precisam conhecer a quem? Jesus, para que tenham fé nele, fé no seu sacrifício, fé naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então Jesus diz: deixem as crianças chegarem até mim. E ele diz assim: não crie impedimento, não impeça as crianças, porque nós sabemos que os discípulos, eles não queriam que as crianças chegassem até o quê? Jesus. Por quê? Talvez você assim, não, Jesus não tem que perder tempo com criança, vamos dizer assim, né? Ele tem que anunciar o reino, falar com os adultos. E essa mentalidade muitos hoje ainda têm. Então Jesus diz: não as impeça, deixe que elas venham até mim. E ainda mais, Jesus enaltece as crianças. Ele diz assim: porque o reino do céu pertence a quem é como o quê? Como quem é uma criança. Porque a criança, ela é pura, né? A gente sabe que ela tem pecado, mas vamos dizer assim, a criança não tem todo esse pecado do adulto, né? Ela é pura de coração. A criança tem um coração, o quê? Maleável. Então, amadas, a gente vê aqui o Senhor Jesus dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. As crianças precisam ser conduzidas a Cristo. E então eu deixei aqui para ver com vocês algumas questões que muitas vezes fazem com que as crianças sejam impedidas de conhecer ao Senhor. Às vezes, parece que não, mas nós tomamos as mesmas atitudes que aqueles discípulos o quê? Tomaram. Muitas vezes, em vez de conduzir a criança a Cristo, nós acabamos afastando a criança de Cristo. Alguém aqui conhece? Josi, segura isso daqui, que não está funcionando. Me empresta minha toalhinha, que eu já estou pingando. Obrigada. Quantas aqui conhecem crianças que frequentaram a igreja e que quando se tornaram adolescentes, adultos, saíram e hoje não estão mais na igreja? Quantos conhecem? Olha só, dá uma olhada aí, ó. Quanta gente. Crianças frequentaram a igreja, passaram pela igreja, mas elas não foram conduzidas a Cristo. Muitas foram desprezadas. Eu fazia um trabalho numa penitenciária lá do Rio, trabalhei, fiz esse trabalho, e eu fiquei impressionada quando eu cheguei lá, com um número assim, só tinha assim, Moisés, Abraão, só nome bíblico. Aí você ia conversar: minha mãe é dirigente do círculo de oração, eu fui líder
idade, eu cresci na igreja, eu ia na EBF, eu ia na escolinha. E aquele dia, gente, é uma cidade diferente da minha, uma cidade de Niterói. Eu atravessei a ponte Rio-Niterói. Eu fui para casa aquele dia com meu coração doendo. E pensando, Senhor, aonde nós estamos errando? Estamos errando como pais, erramos como educadores, como igreja do Senhor. Senhor, o que acontece? Aonde estamos errando? E o Senhor falou claramente ao meu coração. Sabe onde vocês estão errando? Porque essas crianças, elas passaram pela igreja, mas elas não foram conduzidas ali. Quem nos guarda desse mundo, quem nos guarda do pecado, quem nos guarda da iniquidade, quem nos leva para o céu é a nossa fé em Jesus Cristo, amém? Amém. É a fé em Jesus. Então nós precisamos conduzir, levar as crianças a Cristo. Nós não podemos o quê? Impedi-las. Porque delas, ou como as crianças, são aquelas pessoas que vão herdar o reino dos céus. Não as impeça. E como nós impeçamos? Como é que vocês acham que a gente pode impedir uma criança de chegar a Jesus? Vamos lá. Quem quer? Qual o seu nome? Luana, como é que a gente impede uma criança? Conhecer Jesus. Dia Jesus. Não ensinando direito. Muito bem. Quando a gente não se prepara, né? A gente está impedindo aquela criança de entrar no reino de Deus. Mas o que mais? Qual o seu nome? Jéssica. Bom, também a forma como nós vamos corrigir ela. Ensinar e corrigir. Sim, a forma como ensinamos, como disciplinamos. Ou seja, a forma como nós lidamos com as crianças. Né? O valor que nós damos o quê? Às crianças. O valor que damos. Quem foi que pediu a palavra? Agora fala qual é o seu nome? Clélia, a paz a todos. Eu acho que é muito importante o exemplo. Muitas das vezes a gente se prepara, muitas das vezes a gente fala, mas acabamos não dando o verdadeiro exemplo. Sim, quando nós também não damos o quê? O exemplo. Nós estamos impedindo. Quando nós não valorizamos a criança. Quando nós acreditamos que a criança não é um indivíduo, não é uma pessoa que precisa também de redenção, precisa de salvação. Não, a gente trata as crianças e às vezes, irmãos, isso até, vamos dizer assim, nem é de forma explícita. Às vezes nem é, mas às vezes a gente trata as crianças, a igreja trata as crianças como alguém que ainda vai ser. Não é um indivíduo com seu valor próprio, é alguém que ainda vai ser. É a geração do futuro. Não, a criança é o hoje. E se nós não investirmos hoje, eu posso te dizer, não vai ter o quê? Futuro. Mas nós ainda impedimos as crianças, porque não valorizamos a educação infantil. Quer ver? E eu vou começar por uma coisa que eu tenho que dizer. Você já sabe, eu sou aposentada, não vivo de ministério, de ofertas. Se quiser me chamar, chama. Se não quiser chamar mais, não chama. Meu compromisso é com Jesus. Para a gente ver, irmãos, como a gente não dá o devido valor, atenção à educação infantil, que olhando aqui só tem o quê? Quantos homens tem aqui? Levanta a mão. 2 homens. O restante é tudo o quê? Mulher. Será por quê?
não somos o quê? Valorizadas. Porque eles acham que responsabilidade de criança é responsabilidade de quê? De mãe. E quem é que cuida da criança e do filho? Na sua grande maioria é o quê? A mãe. Então, por isso que nós não valorizamos educação infantil. Eu só vou acreditar que educação infantil é valorizada na igreja quando isso aqui, esse negócio mudar. Essa coisa mudar. Porque, no fundo, não nos valorizam, não valorizam o nosso trabalho, não valorizam o nosso ministério. Homem tem que dar teologia. Homem tem que dar. A criança tem que ser o quê? Mulher. Eu trabalhei, me aposentei na CPAD como editora da revista. Eu trabalhei na revista de adultos muito tempo e me aposentei porque eu elaborei a revista de jovens como editora da revista de jovens. E muitos irmãos, irmão, eu tenho uma dúvida, mas eu queria falar com o pastor. Eu não sei se a irmã vai saber responder. Eu falei, eu também não sei, meu irmão. Faz a sua pergunta. Então, amadas, que eu quero dizer para você aqui, não quero fazer nenhuma revolução feminista aqui, não. O que eu quero dizer para você? Se valorize. Valorize as crianças, amém? Amém. Porque quando nós não valorizamos, quando nós não damos a atenção, quando nós não nos preparamos como deveria, nós estamos o quê? Impedindo elas de irem a Jesus e conhecer a Jesus, o nosso Salvador. Qual é a razão da nossa fé, irmãs? Qual a razão da nossa fé? É Jesus. É Ele. Que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Então nós precisamos nos valorizar. Sacode a irmã que está do teu lado aí e fala assim para ela: se valoriza, irmã. Não é qualquer coisa não, irmãs. Não é aulinha, não é cultinho. Se valoriza, irmã. Valoriza as crianças que o Senhor confiou a você. Amém? É isso que eu quero que você saia daqui. Tendo essa certeza do valor da criança no reino de Deus. Tanto que Jesus valorizou as crianças que ele disse: o reino de Deus pertence não aqueles fariseus, aqueles escribas, sumo sacerdote, aqueles homens daqueles partidos religiosos que perseguiam Jesus. Jesus não usou eles como exemplo. Jesus disse: o reino dos céus é de pessoas semelhantes o quê? A essa criança. E a maior prova do quanto Deus ama a criança e de quanto Deus valoriza o ministério infantil é o fato de que Jesus Cristo, ele se fez homem, ele veio ao mundo e ele veio como o quê? Você já pensou que Jesus já não podia ter vindo ao mundo adulto? Mas ele veio como uma criança. Deus valorizando a mulher, porque ele nasceu do ventre o quê? De uma mulher. Só nós temos essa capacidade de gerar vida. Nasceu do ventre de uma mulher. E ele veio como um menino, ele veio como uma criança. Então valorize as suas crianças. Valorize você, valorize seu ministério, amém? Não aceite qualquer coisa. E nós vamos ver também aqui,
Você tem a apostila, eu não estou seguindo a apostila você lê em casa, você dá uma olhada, você tem o material. E eu queria ver com vocês algumas questões que nós precisamos pensar. Porque se não pensarmos essas questões, nós vamos acabar impedindo que as crianças tenham acesso a Jesus. Pode passar, Aldo? E a primeira delas, né, algumas questões que envolvem, né, educação infantil na atualidade. Pode passar. Primeira questão que a gente tem que ver ali, qual é? O que está escrito ali? Propósito. Nós temos que saber que Deus tem um propósito na vida dessas crianças. E Deus tem um propósito na sua vida. Eu te pergunto, qual o propósito de Deus em relação a você, em relação ao ministério infantil? Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o propósito? Ou você está no departamento infantil porque não tinha ninguém, porque alguém pediu, vai lá, dá uma ajuda lá, quebra um galho lá. Qual é o teu propósito? Você já parou para pensar nisso? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito? O teu propósito, o teu chamado. Ensinar o caminho. Então, qual o propósito de Deus na sua vida? E qual o propósito de Deus na vida do quê? Daquela criança. Deus tem um propósito? Tem. Na vida de todos, inclusive das crianças. Deus, quando chamou Davi, a Bíblia diz que Davi era o quê? Um menino, um adolescente. Mas Deus tinha um propósito de fazer dele o rei de Israel. Nós ouvimos ali o pastor Guna falando de Timóteo, que ele disse que Paulo falou que desde pequeno conhece as sagradas, o quê? Escrituras, letras que te fazem sábio para a salvação. Deus tinha um propósito na vida de Timóteo? Sim. E a gente vê como Paulo investiu em Timóteo. Como o pastor Guna disse, Paulo falando a Timóteo, exerça o dom que é em ti. Timóteo, eu te coloquei aí para que você ordenasse as coisas. Então Deus tinha um propósito na vida de Timóteo. E nós temos que nos lembrar que Deus tem um propósito na vida de cada criança. Até daquelas que às vezes a gente assim duvida, né? Eu não sei se aqui em São Paulo você tem aluno assim, não. Aqueles alunos que são uma bênção, né? E que você, às vezes, chega domingo, você também não está bem. Aí você chega na classe, ele ainda não chegou, e você fala assim, ai Jesus, obrigada. Oxe, não. Mas não passa nem um minuto quando você escuta assim, oi tia, cheguei. Pensou que eu não vinha, né? Eu vim. É nesses que Deus também tem o quê? Um propósito. E o nosso propósito é levar essas crianças a conhecerem a Cristo. Levar elas até Cristo. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então nós temos que ter o quê? Um propósito. Propósito é o mesmo que objetivo. Propósito é o mesmo que alvo. Eu fico vendo, irmãs, professoras que parece que elas caíram de paraquedas no departamento infantil e a paraquedas não abriu.
e elas ficam ali, às vezes machucadas, ferindo, machucando os outros. Não tem um propósito. Parece que está ali, o meu propósito é só brincar com as crianças, é só botar aquela roupinha, né? Aquela sainha. Não há um propósito. Coreografia não tem nada contra isso, tá? Pula, dança, canta, não tem nada contra isso. A música é muito importante na aprendizagem infantil, não tem nada contra isso. Mas parece que não há o quê? Um propósito, um alvo. Não há um alvo, não há um objetivo. A pessoa não cresce, a pessoa não se aprimora, a pessoa não estuda, a pessoa não faz um curso de teologia, a pessoa não faz um curso de preparação para professor de educação infantil. A igreja promove uma palestra como essa que vocês estão tendo aqui, mas as pessoas não vão. E eu fico me perguntando, onde está o propósito, irmãs? Será que é só fazer? Não, eu tenho que ter um alvo. E o nosso alvo é Cristo. É conduzir as crianças a Cristo. Pode passar? Outra coisa que é fundamental nesse tempo, nessa sociedade atual, a proteção das crianças. Nossas crianças precisam de proteção, de cuidado. Por quê? A gente precisa falar de proteção, porque os números de violência contra a criança, o número de crianças, de abuso sexual contra as crianças, é assustador. Crianças sendo vítimas de abuso. E isso você pode falar assim, não, mas é lá no mundo, não dentro da igreja. Uma igreja, há pouco tempo, eu não vou dizer qual a denominação, não interessa nem o estado, mas um líder foi preso por abuso sexual de menor. E o caso já estava rolando e eles estavam o quê? Abafando. Está crescendo assustadoramente. Então as crianças precisam de proteção. Agora tem até uma lei que para trabalhar, não é isso? O Ministério Infantil tem que ter antecedentes criminais. Mas vocês acham que isso adianta? Sim ou não? Não. Recentemente, um homem, lá no Rio de Janeiro, professor de direito e conselheiro de uma universidade na área do direito, foi preso por abuso sexual de vulnerável. E ele comprava as meninas, sempre eles dizem que é com consentimento. Sabe com o quê? Um lanche. Foi preso um velho, idoso já. Quantos abusos ele já tinha cometido, mas se você for ver, não tem ficha criminal. Então, é bom levantar essa questão, se ter essa preocupação, mas não significa. Então, irmãs, tem que ter cuidado na igreja. Menina, criança, não senta no colo de homem de ninguém, nem do pai. Nós temos que ter cuidado, porque a maioria dos abusadores, dizem as pesquisas, que 99% dos abusos acontecem dentro do ambiente familiar. Pessoas conhecidas das crianças, pai, avô,
tio, o padrasto. Então as crianças precisam de proteção. Elas estão sendo bombardeadas. É abuso sexual, violência sexual, pornografia. Há uma rede mundial de pornografia infantil que é a coisa mais nojenta, mais terrível. Vira e mexe, eles estão, né? A polícia vai lá, prende, mas o negócio não acaba. É algo monstruoso, danoso. Então, querido, querida, tome conta dos seus alunos, tome conta dos seus filhos. Ah, é o vovô. Vovô, os canalhas também envelhecem, sabia? Os canalhas também envelhecem. Então, proteger a criança. Eu tenho uma sobrinha que é formada em Direito, trabalha nessa área, e ela trabalha lá no Rio, na vara da infância e do adolescente. Eu estava falando que eu vinha falar com vocês, ela disse assim, eu falei para ela, o que você diria, você que trabalha? Eu diria para elas, ouçam o que a criança tem a dizer, porque a maioria dos pais não querem ouvir. Dizem que a criança está mentindo, não é verdade. Acaba se tornando condizente. Então, criança precisa de proteção contra o abuso sexual. Isso é algo que a gente deveria tocar, é um assunto difícil, mas que nós deveríamos tratar dentro das igrejas. Até porque isso não é novo. A CPAD tem um autor, que ele trabalha com adolescentes, ele veio ao Brasil e no livro dele, ele conta uma parte, os pais dele, pastores, missionários, de um missionário que se hospedou na casa dele e abusou dele. E ele teve que conviver com essa dor, com esse trauma, e os seus pais não acreditaram. Então as crianças hoje, elas precisam de quê? De proteção. Ouça. Se a criança relatar alguma coisa para você, vá ao conselho tutelar. Ligue por o Disque Denúncia. Você não precisa nem ir, basta o quê? Uma denúncia. Não se cale diante do abuso de crianças. Não se cale. Então, abuso, violência sexual contra criança. Violência física contra criança. Recentemente, aí uma pesquisa, né? Saiu aí agora, mais na área da adolescente, falando que de 4 adolescentes, 1 sofre violência. Pais, irmãos, que ele está corrigindo, ele não está corrigindo, ele não está disciplinando, ele está espancando. Espancando. Violência física contra a criança. Uma menininha lá, adolescente, estava falando com a minha irmã tia, todo dia eu apanho. Todo dia eu já não aguento mais. Mesmo que eu não faça nada, eu apanho porque eu não fiz nada. Fora da igreja, isso, irmãos? Não dentro da igreja. Sabe por quê? Na igreja, assim, dentro do ambiente ali do templo, todo mundo tem visão, revelação, profecia. É glória a Deus para lá, é glória a Deus para cá.
Mas é em casa, é em família que nós revelamos o nosso verdadeiro o quê? Eu. Crianças feridas no corpo e na alma. Ah, mas a minha mãe e o meu pai, eu escuto muito isso, né? A gente não tem muito tempo para discutir isso. Inclusive, eu quero ver meu tempo, mas assim, mas a minha mãe e meu pai, eu apanhei muito. Eu tomei muita sandália havaiana. Eu apanhei, né? Eu tô aqui. Tá aqui, eu tô aqui. Parece até normal, mas vai ver, tá cheio de trauma, de dores, de ferida. Eu apanhei muito, passei muita coisa me fez bem, mas muita coisa me fez muito mal. E se não é Jesus, se não é a ajuda dele, do Espírito Santo de Deus, até hoje teria sido feridas, não foram reparadas. Então, irmãs, se você apanhou muito, não repita esse ciclo de violência. Quebre ele hoje em nome de Jesus. Amém? Quebre ele. Porque a gente dá o que a gente tem. Tem gente que foi tão ferida, que foi tão magoada. Tem pais, tem mães, que ele não sabe abraçar, ele não sabe beijar, ele não sabe dizer, filho, eu te amo. Por quê? Porque ele não recebeu isso. Mas peça hoje para o Senhor quebrar na tua vida ciclos de violência, amém? Peça a Deus, quebre isso. Violência física, violência psicológica. Um vizinho que ele só chamava o filho dele de canalha. O nome do menino era Mateus. Canalha, seu canalha, seu... Como é que essa criança vai ser? Como é que você acha que a personalidade dela, seu caráter, sua mente, como é que você acha que essa criança vai se tornar um adulto? Como ela vai chegar na fase adulta? Então, irmãs, criança precisa de quê? De quê? Proteção. Violência física, violência sexual, violência psicológica. Uma vez eu estava ministrando numa igreja e veio a irmã. Irmã, eu não sei o que eu faço, porque tem uma irmã lá na igreja que ela pegou umas crianças que a mãe é usuária de droga, ela pegou para criar. Mas ela bate tanto nas crianças, leva as crianças para o banheiro, ela espanca a menina. Eu falei, irmã, cadê o conselho do teu lar? Cadê o conselho? Se ela faz isso no banheiro da igreja, o que imagina que ela faz com essa criança em casa? E a gente acha isso normal? É normal, irmãs? Nós vamos ser coniventes? Mas o pai é pastor, o pai é presbítero, o pai pode ser presidente. Existe uma lei de proteção às crianças. E nós temos que olhar para essas crianças, amém? Às vezes ela só tem você. E às vezes, querida, essas crianças que estão precisando de proteção, elas vão para a igreja, elas gritam por socorro. Me ajudem. Mas a gente está tão preocupado com a coreografia, com a música, que a gente não olha as crianças. A gente não vê a dor da criança. A gente não se importa. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas são extremamente egoístas. Isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. O Senhor tem um propósito na tua vida. O propósito é ensinar, mas o propósito também é trazer proteção para essas crianças que estão com você.
Vai, conselho tutelar. Fale com o pastor. Converse. Nós não podemos ser o quê? Cúmplices. Ficar calados. E como eu disse para vocês, tem crianças que elas vão para a igreja e lá elas estão pedindo o quê? Socorro. Tinha umas meninas na minha igreja, meu Deus, a mãe trabalhava, aquelas meninas iam, elas eram assim, pensa naquelas crianças, pensam, eram elas. 2 meninas abençoadas. Tinha pena da mãe divorciada. Depois a mãe se divorciou. A mãe trabalhava tanto. E aquelas meninas, elas davam muito trabalho. E algumas mães, né, da igreja, aquelas santonas, né? Toda igreja tem aquelas que são mais santas, né? Eu não quero a minha filha com a filha daquela mulher. E um dia eu morava naquele bairro há anos, eu estava indo para a igreja, não sei o que me deu. Eu errei a rua. Eu falei, nossa, eu entrei na rua errada. Como é que eu estou na rua errada? Eu errei. E nisso, quando eu passo assim, tinha 2 garotas abraçadas no portão chorando. Eu não errei a rua. O Senhor me levou àquela rua. Eram elas, aos prantos, chorando. Eu disse, o que houve? O que está acontecendo com vocês? O padrasto chegou bêbado em casa, quebrou tudo, bateu nelas. E eu fiquei com aquelas meninas ali no portão, abraçada. E eu pedi, Senhor, perdoa, porque elas estavam gritando por socorro. Elas estavam, tem crianças na sua sala que elas estão gritando por socorro. Mas, infelizmente, nós não vemos. E digo mais, tem gente aqui que até não está gostando do que eu estou falando, está incomodando, está se sentindo incomodada. Mas sabe, minha irmã, não é a palavra, minha palavra que está te incomodando, não é essa temática que incomoda, não. É porque você sabe o que você deve fazer e você não. Então, as crianças precisam de proteção. Pode passar. As crianças precisam de quê? De uma família. Mas quando eu falo família, é uma família, não uma família disfuncional. A gente está vendo a disfunção que familiar. Primeiro, os pais, né, esse mundo capitalista, quanto mais trabalha, a gente mais deve, não é isso? Quanto mais você ganha, mais trabalha, mais boleto você tem para pagar, você deve mais, aí trabalha mais ainda, os pais ficam fora. Tem uma menina que trabalha com a gente, ela é bibliotecária, eu estou dando um exemplo dela aqui, porque eu já cansei de falar isso. Ela sai de casa, orou primeiro, orou, não podia ter filho. Foi mãe agora há 50 anos. Deus deu um filho. Glória a Deus. Aí ela acorda às 4, ela sai de casa às 4h30, ela chega da manhã, ela chega às 8 horas da noite em casa. Aí eu te pergunto, quem é que cuida dessa criança? O pai cuida, mas tem como exercer o papel de mãe? Não dá. Você vai me dizer, irmã Thelma, mas eu preciso trabalhar. Eu te entendo, eu sou aposentada, eu trabalhei minha vida inteira. Foram mais de 30 anos de trabalho, de contribuição. Mas você tem que dar atenção à sua família. Você tem que dar atenção aos seus filhos.
Porque os pais trabalham muito. E eles já não têm mais tempo com os filhos. E aí vem o sentimento de culpa, porque muitos têm essa culpa de não poder ficar com os filhos. E aí, sabe o que eles fazem? Eles dão para suprir a falta deles, a falta de afeto, de carinho. Sabe o que eles fazem? Eles enchem a criança de presente. Criança de 6 anos com o último iPhone que tem aí. Sei lá, 18, 19, não sei nem que número tá. 17. iPhone 17. Brinquedos caríssimos. Querida, presentes não substitui o quê? Presença. Você precisa trabalhar para botar o pão de cada dia em casa. Amém? Mas quando você chega em casa, você tem que ser o quê? Mãe. Você tem que olhar o caderno. Você tem que brincar, você tem que ensinar, você tem que ser mãe. Chega sábado e domingo, você tem que ser o quê? Mãe. Família, queridos. Família. As famílias hoje são famílias o quê? Disfuncionais. Ou seja, que não estão funcionando bem e que estão vivendo de modo perigoso. Perigo para quem? Perigo para os filhos, perigo para os pais, perigo para as crianças, perigo para a sociedade em geral. Gente, a gente está vendo aí, não é só no Rio de Janeiro, você vai assistir aos jornais, é meia hora falando só de feminicídio, sim ou não? Quantos casos estão matando mulher assim, a rodo, como disse a irmã aqui. Essas coisas são reflexo de quê? São reflexo da família. Família. Porque que filhos essas mães estão criando? Que tipo de filho? Às vezes o preconceito vem de nós mesmos. Ah, eu tenho meu filho. Ah, é menino. Não, ele não vai lavar louça. Não vai lavar louça por quê? Vai tirar a masculinidade dele? Ah, não vai me ajudar na casa porque é menino. Por quê? Quem disse que isso não pode? Então, famílias, infelizmente, as famílias estão vivendo uma fase que elas estão se tornando o quê? Disfuncionais. E isso tem afetado muito o quê? As crianças. Quer ver? Coloca uns brinquedinhos na tua bonecas, assim, faz o cantinho lá da brincadeira, deixa elas brincando lá e vocês vão ver que as meninas vão fazer com as bonecas exatamente o que elas veem seus pais fazerem em casa. Tinha uma menina que pegava o boneco e ela batia tanto na boneca e ela dizia assim, 4 segundos, sua safada, tu és safada. Isso é vocabulário de uma criança? Ela certamente o quê? Ela ouvia em casa. Aquela forma de bater na outra boneca, aquele modo de agir, certamente ela via aquele modo o quê? Na sua casa. Então, irmãs, é nossa função também proteger as crianças e ajudar as famílias, amém? Ajudar os pais, orar por eles. A igreja também promover, a minha igreja não tem casados para sempre, vocês já ouviram falar desse curso? Tem casados para sempre, finanças não sei o quê, e tem paz para toda a vida. E é tão bom ver
quando os pais, depois dando testemunho, como eles foram o quê? Tratados. Família, querida. Se a criança vive num ambiente familiar, onde há falta de amor, falta de respeito, onde a agressão seja verbal, seja psicológica, o que ela vai aprender? Ela vai achar que família é aquilo, que aquele é o modo que normal, mas não é, amém? E Jesus quer alcançar as crianças, e Jesus quer alcançar as famílias das crianças, amém? As famílias, Deus está também preocupado com as famílias dos seus alunos. Você tem orado pelas famílias dele? Amém? Família é onde nossa autoestima, o caráter, é onde nós vamos sendo o quê? Formados, são princípios. É onde nós vamos, né, a nossa psique, vamos dizer assim, vai sendo o quê? Formada. É onde? Em família. E, infelizmente, as famílias estão precisando de socorro. Sabe por quê? Porque as famílias, elas acabam repetindo ciclos de comportamentos, ciclos de violência. Você já viu na Bíblia, por exemplo, Abraão, com medo que aquele povo achasse, né, a Sara muito bonita, tomasse Sara e matasse ele mentiu, ele disse que Sara era sua irmã. Aí a gente vê isso se repete o quê? Em Isaac. Sara não podia engravidar e a gente vê a Rebeca também passa o quê? Pela mesma situação. Aí você vê na família de Jacó, passa pela mesma o quê? Situação. E eu acho interessante, querido, que a Bíblia, ela não maqueia as famílias, não. Elas mostram as famílias como elas são. Com seus defeitos, com as suas virtudes. Porque embora fossem homens de Deus, e na lição agora de adultos, é a vida o quê? Dos patriarcas. E você vai ver a vida desses patriarcas, Abraão. Gente, eu acho assim, eu choro quando eu vejo Sara, o filho da promessa não chegava, e ela tentou dar o jeito próprio dela. E toda vez que a gente tenta dar o nosso próprio jeito nas coisas, as coisas desandam, já viu? Então, irmã, não queira segurar nada, não. Não queira você fazer, mas peça para que o Senhor faça. Amém? E o filho não vinha, ela disse para Abraão assim, pega aí a Agar, escravo, você vai ter filho com ela. E Abraão foi e teve filho. Aí nasceu Ismael. Só que o tempo passou, teve o filho da promessa. Aí Agar começa a debochar de Sara, Ismael a debochar de Isaac. Aí Sara faz o quê? Pega a escrava e manda ela embora. Você pode dizer, mas era plano de Deus. Era. Deus falou para Abraão, Abraão, faz o que Sara está mandando. É plano de Deus, era plano de Deus. Mas o que a gente vê ali? A perversidade do homem, a maldade. E Abraão pega a escrava e manda ela embora com uma botija de água e um pão, uma mulher para o deserto. E ela está ali vendo o seu filho, ela disse, foi para um canto para dizer, eu não quero ver meu filho morrer.
E Deus fez o quê? Deus enviou um anjo, Deus enviou água, Deus enviou solução para Agar. Uma escrava, aquela pessoa que aos olhos da sociedade, naquele tempo escravo, não tinha valor nenhum. Mas Deus olhou e Deus viu uma mulher valorosa. E Deus ainda disse que de Ismael nasceria também o que? Uma grande nação. Então a gente vê a maldade do homem, mas a gente vê a bondade e a misericórdia do Senhor. E a gente pode ver também esses ciclos, o quê? De dor se repetindo. Por quê? Tem ciclos de comportamento de violência na família que precisam ser quebrados. E vai ser quebrado como? Com a ajuda de Deus. Por exemplo, eu vivi isso na minha família. Minha família, embora minha mãe, a gente tinha um pai alcoólatra, meu pai durante muito tempo foi desviado, mas minha mãe era uma pessoa muito amorosa, muito querida. E a nossa família, a gente cresceu, minha mãe abraçava, beijava. E a minha cunhada casou com o meu irmão. E ela ficava indignada que o meu irmão, antes de ir para casa, passava lá em casa e dava um beijo na minha mãe. Ela achava a minha família a mais esquisita do mundo, porque a gente se beijava, se abraçava. E ela era uma excelente dona de casa, casa muito limpa. Meus sobrinhos só andavam limpo, arrumado. Mas ela não sabia beijar. Ela não sabia abraçar. Ela não sabia dar afeto. Por quê? Porque ela estava repetindo um ciclo de quê? De comportamento. E um dia a gente conversando, eu disse, você tem que quebrar o que? Quebrar isso. E ela disse que ela aprendeu com a gente. Isso foi quebrado na vida dela. Por quê? Porque senão ia se repetir também na vida do filho e da filha. Então nós temos que dizer o quê? Não. Orar pelas famílias. Ajudar a família dos nossos alunos. E também olhar para a sua o quê? Para a sua família. Porque não adianta você ensinar o filho de outros, não adianta você conduzir outras crianças a Cristo e os teus próprios filhos o quê? Se perderem. Vai adiantar? Não vai, irmão. Não vai, irmão. Não existe ministério próspero se a tua família não for primeiro o quê? Alcançada. Mas eu conheci alguns filhos de pioneiro. Um que tinha até vários hinos dele na harpa. Só teve um filho, o único filho drogado. Era drogado. Os filhos todos desviados. Vários. Do que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro? Ter o teu nome na história da denominação, ter o teu nome na história. Se a tua família que Deus confiou a você se perdeu. De que adianta? Não adianta? Então, precisamos refletir, ajudar as famílias. Pode passar. Proteção o quê? Espiritual. Nós falamos ali da proteção com relação ao quê? Ao abuso, à violência contra a criança, mas as crianças também precisam de proteção espiritual. Lá em Efésios, Paulo diz, revestidos das armaduras do quê? Celestiais.
Sabe por quê, irmãs? Porque o inimigo, ele é mau, ele é sujo. Ele veio para matar, roubar e ele não vê idade. A gente olha para uma criança, que inocente, mas Satanás não está nem aí para a inocência dele, para a idade dele. Então nós temos que proteger as nossas, o quê? Crianças. Irmãs, é triste isso que eu vou dizer, mas a gente vê crianças que estão enfrentando opressão espiritual. Crianças, você pode parecer exagero, endemoniadas. Eu estava falando num congresso, tipo um acampamento de mulheres num sítio. E tinha um menino assim, devia ter uns 9 anos. E teve uma hora que era sobre libertação. Aí daqui a pouco está o menino, pum, caiu. A esposa do meu pastor, ela é médica. Chamaram ela, o menino todo, leva para o hospital. Pediu, os pais pegaram um carro e levaram o menino para o hospital. Quando ele voltou, daqui a pouquinho estava lá, e aí, os médicos não acharam nada, tá bem. Aí os pais foram lá, vocês podiam orar por ele? A esposa do meu pastor, irmã, ora por ele. Irmãs, o inimigo se manifestou naquela criança, uma possessão demoníaca. E a Bíblia, nos evangelhos, tem um relato de um pai cujo filho era endemoniado, que se jogava no fogo, tem isso? Se jogava na água, se feria, e levaram a Jesus. E Jesus perguntou ao pai da criança, o pai da pessoa disse assim, desde quando ele está assim? Você acha que Jesus não sabia? Sabia. Mas Jesus queria ouvir daquele pai. Desde quando? Jesus estava dizendo assim, olha, o que ocorreu para que esse menino ficasse desse jeito? E o pai diz o quê? Desde a sua infância. Então, irmãs, hoje a criança precisa o quê? De proteção. Irmãs, a gente tem visto assim o inimigo atuando na vida de crianças, que é algo assim que de ver casos, ele tem síndrome, TOD, né? Transtorno de ordem, e anos tratando, e teve um acampamento de adolescentes, estava lá, a gente foi orar, filhos de crente. Por quê? Porque Deus, ele tem o quê? A criança tem que ser conduzida a Jesus. Conduzida a Jesus. Então, amadas, elas precisam também de proteção, o quê? Espiritual. Ore pelas crianças, amém? Ore, crianças que não conseguem dormir à noite. Sabe por quê? Tanto a psicologia fala isso, mas a Bíblia fala um espírito chamado terror, o quê? Noturno. Aí leva lá, o terapeuta vai dizer, é terror noturno, criança grita, criança tem pesadelo, vê isso, vê aquilo dentro de casa. E vai falar para a mãe, para o pai, muitas vezes crente, e não acreditam. Crianças que estão ficando possessas. Satanás, ele não respeita a idade. Então as crianças
precisam de proteção, o quê? Espiritual. E você também precisa de proteção espiritual, amém? Quem pode dizer amém? Mas, como nós somos atacados espiritualmente quando a gente entra no ministério infantil? Quem trabalha com criança, com ministério infantil, eu costumo dizer, sabe o que é uma guerra, uma batalha, o quê? Espiritual, porque como nós somos atacadas. E se você tem filhos, crianças também, como o inimigo vai atacar os teus filhos? A ponto de fazer, às vezes, irmãs desistir. Irmã, eu vou desistir. Por quê? Porque meus filhos estão terríveis. É guerra espiritual, batalha espiritual, seja lá o nome que você dê, o nome que você quiser, mas gente, Deus é real, o reino de Deus é real, e o reino das trevas também, o que? É real. E Satanás quer o que? Matar, roubar, destruir as crianças, destruir a sua o quê? Inocência. Então, irmãs, cuidado. Ore pelas crianças, jejue. Se revista com as armaduras espirituais e ensine as crianças também a se revestirem. Ensine as crianças a orarem. E ensine as crianças a repreenderem em nome de Jesus. Tem uma irmã na minha igreja, a Ruth, ela já está, dorme com o Senhor, ela era professora de piano. Seus pais eram crentes da igreja presbiteriana, foi criada. E ela cresceu, né? Foi para uma igreja pentecostal. E ela disse, Thelma, ela dizendo para mim, quando ela era criança, como ela sofreu. Porque ela tinha visões terríveis. Essa irmã era muito usada nos dons espirituais. E desde criança ela tinha visões terríveis. E o pai e a mãe não entendiam. E quantas vezes elas queriam acender a luz, ela queria, e os pais batiam nela. Os pais ainda batem nas crianças. Não acreditam nas crianças. Então as crianças precisam também de proteção. O quê? Espiritual, queridas. Cerque as suas crianças, amém? Peça ao Senhor, Senhor, cobre com teu sangue, cerca os meus alunos com muros de fogo, guarda essas crianças. Porque as crianças, elas estão uma vez só no domingo, na semana em casa. Mas elas passam a semana inteira. E às vezes é só consumindo conteúdo na internet. Consumindo conteúdo na internet, né? E às vezes vai fora, muito fora. Não tem ninguém que olhe, ninguém que ajude. E as crianças também precisam de proteção espiritual. Eu ouvia muito, eu não sei se vocês lembram, acho que foi década de 90 por aí. A gente ouvia falar muito nos desenhos animados. Falar sobre. É só a gente começar a falar do negócio. Porque Satanás não quer que a gente toque o quê? Nesse ponto. Porque é algo que não se fala. As pessoas estão na igreja, as pessoas trabalham com crianças, as pessoas trabalham com a evangelização, e hoje os crentes é como se o inimigo não existisse. Ou então,
engenheiro de som, era um engenheiro, som e imagem. Um dia chegou na aula, o que foi a aula? Sobre o quê? Mensagem subliminar. Esse negócio não é só de crente, não. Isso é real. E ele mostrando as técnicas só de negócio tão subliminar que ele tinha que mostrar para a gente aonde está. E pessoas, às vezes, nem o roteirista, nem o diretor de filme, alguém que ali ele vai lá e coloca aquele símbolo como se fosse uma marca dele. Só que hoje, não tem nem mais nada subliminar, não, é explícito. É lavado. Está na cara. Mas tem leis ainda estão desafios. Filho de repente está participando de festa de Halloween. Me desculpe, irmãs, você tem todo o direito de não concordar. E primeiro destruir a nossa cultura. Acha pecado festa junina, mas Halloween pode por quê? Entendo. A bruxinha boa e a bruxinha má. Existe bruxa boa? Não. A Bíblia condena o quê? A bruxaria, toda espécie de bruxaria. É o que a palavra de Deus condena. Então, meninas, nós temos que ser vidas. Nós temos que saber o que as nossas crianças estão vivendo, o que as nossas crianças estão ouvindo. Aprender a orar, aprender a ter discernimento e aprender a prevenir o mal em nome de Jesus. Amém? Amém. Porque isso parece que, né? Parece que, sei lá, o diabo avançou. Ou é assim, tem gente que é tudo inimigo, que é tudo, ou é 8 ou 80. Ou também tem muito crente dizendo como se ele não existisse. Ele existe, ele quer destruir as crianças. Quer usar pessoas, porque o diabo usa quem? O diabo usa pessoas. Pedro não vigiou, começou, não, Senhor, não vai para Jerusalém, não vai correr na cruz, não vai não. Jesus discerniu na hora de dizer, vai atrás de mim, o quê? Isso. Se você pegar o texto antes, Pedro estava dizendo, fez uma declaração, Jesus dizendo, e quem eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo. Logo depois, assim, Pedro sendo usado o quê? Pelo e eu vou te dizer, Satanás, ele tem desde o a mulher, provavelmente aí na graduação das ele crianças tenta aqui, destruir a mulher, porque Jesus lá vai ficar sem áudio. Porque no o Gênesis vídeo 3,15 já vai é passar no áudio dela revelado. falando normal. E Na o voz. Senhor disse assim, que a serpente, ela te ferirá o calcanhar, mas você esmagará da semente da mulher, da semente de Eva, veio quem? Jesus. 100% homem, 100% Deus. E aí, Satanás começou com ódio, a perseguição contra os mulheres. A gente vê livro de Êxodo, Faraó mandando o quê? Matar
diz essa história que Jesus ensinou. Jesus falou a respeito de ouvir a palavra, conhecer a palavra e guardar a palavra. Então Jesus contou a respeito de 2 construtores. Ele construiu a sua casa sobre quê? Areia. O outro, ele construiu a sua casa sobre quê? Rocha. Levaram tempo construindo, mas as 2 construções, haviam 2 casas. Uma na rocha, outra na areia. Pode passar. Uma na rocha, uma na areia. Nós